Boa noite, queridos e amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa leitura orante dos Salmos. Hoje, com a graça de Deus, meditaremos no Salmo de número 110. Você que está chegando agora, tome parte conosco. Você que vai assistir e participar dessa leitura orante numa outra ocasião, assistindo a esse vídeo, também faça isso de maneira inteira, se apropriando de cada momento de devocionalidade que é praticado aqui conosco, tá? Eu quero dizer da alegria, de a gente estar podendo retomar a leitura orante e dizer também que esse é um salmo muito especial, o salmo que iremos tratar aqui. É um salmo que trata a respeito do reino e do sacerdócio do Messias, como a gente pode perceber no texto que está no título desse salmo na Bíblia Almeida Revista e Atualizada, que é a que nós comumente utilizamos na igreja. Você, se porventura conseguir, faça isso. Busque um lugar que seja mais sossegado. Se for possível, tente evitar distrações nesse momento, aproveitar, tentar silenciar um pouco essas vozes internas para que a gente possa ouvir a voz de Deus que está sendo expressamente falada por meio desse salmo. A gente vai manter aquele mesmo tipo de processo para a leitura orante. Vamos fazer uma leitura inteira do salmo, vai ser uma leitura pausada. Logo em seguida a gente vai ter um momento de silêncio. Por favor, aproveite esse momento. O silêncio é importante, não só para a gente silenciar o que está nos povoando a mente, de falas e de pensamentos, mas para que a gente possa ouvir aquilo que a palavra de Deus tem falado ao nosso coração. Para que a palavra não seja apenas para o nosso conhecimento intelectual, mas seja, sobretudo, para a nossa comunhão com Deus, por meio desse relacionamento em que nós falamos e Ele fala também conosco. E por fim a gente vai ter um momento de interpretar esse texto e de trazermos algumas aplicações. Se tratar de um texto mais curto, a nossa leitura orante deva ser também um pouco mais curta. Então, nesse dia 28 de agosto de 2025, vamos realizar juntos essa leitura orante dos Salmos. Como já mencionei aqui, esse salmo tem um título, e o título diz O Reino e o Sacerdócio do Messias. Esse título foi posto pela Sociedade Bíblica, mas tem o título do salmo, que é essas primeiras palavrinhas a que se atribui a autoria do salmo. Está aí, Mismor, Salmo de Davi, ou Cântico de Davi. É um salmo para ser cantado, tá? Tome a sua Bíblia. Se você tem uma versão diferente da Almeida Revista Atualizada, não tem importância. O conteúdo vai estar aí idêntico, no sentido mais pleno desse conteúdo. Então não tem nenhum tipo de problemas. Vamos fazer essa leitura? Vamos nos concentrar agora nessa leitura? Vamos sim? Salmo de Davi, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis.
Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. No caminho, ou de caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Queridos, é muito interessante percebermos que esse salmo ele tem um gênero muito específico, que é o gênero de salmos régios, ou seja, que fala a respeito do rei. Mas é interessante que esse rei ele não é um simples rei, não é? Esse rei aqui, ele é o Messias. A gente precisa entender o que é Messias no contexto do Antigo Testamento. Messias, a palavra Messias significa ungido. Ungido. E quando se fala em ungido no Antigo Testamento, a gente tinha pelo menos 3 pessoas que tinham essa característica da unção de Deus como uma investidura para a realização de uma obra com o seu povo. Tínhamos o rei, que era ungido a este fim de governança do povo. Tínhamos o sacerdote, que era ungido, né, da linhagem levítica ou araônica, com o fim de prestar a Deus sacrifícios em favor do povo. E a gente tinha o profeta, que o profeta era aquele que ele tinha a missão de levar o povo ao conhecimento da palavra de Deus, em especial em alguns momentos em que esse povo se desviava da vontade de Deus e precisava ser reordenado, redirecionado à vontade de Deus por meio da palavra, às vezes corretiva e de juízo de Deus. Então a gente tem nesse salmo aqui características que nos fazem perceber que ele está falando de um Messias específico e que esse Messias, esse ungido, ele não seria alguém a mais dentre todos os outros ungidos que já passaram por Israel. Ele seria alguém muito especial, porque parece que esse ungido, se a gente parte do texto imediato, sem fazermos aqui mais elucubrações quanto a esse texto que depois vamos desenvolver, a gente vai perceber que parece que esse ungido, ele traria em si mesmo os 3 ofícios. Os 3 ofícios. Ofício de profeta por quê? Porque o Salmo, ele traz aí um oráculo. Na verdade, se a gente levar em consideração, são 3 oráculos, 3 palavras proféticas que estão divididas na estrutura desse salmo. Se você for do verso 1 aí até essa primeira parte, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, assim, ele está falando desse primeiro oráculo de uma nomeação de um vice-regente, de alguém que está ao lado de Deus a um fim de governança. Do verso 2 ao verso 3, a gente fala que esse vice-regente governará com poder sobre os adversários. A palavra inimigo aqui tem a ver com adversários. E do verso 4 ao verso 7, esse vice-regente é também um sacerdote, né? Ele é nomeado como sacerdote. Está escrito, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Então a gente tem essas características aqui que são muito aparentes no texto, que elas se apresentam de uma forma muito clara no texto. Está falando de um Messias que havia de vir, e esse Messias ele teria sobre si essas 3 investiduras do profeta, do sacerdote e do rei. Esses 3 ofícios num mesmo ungido, numa mesma pessoa. Há algo de especial nisso tudo. Porque se a gente entender bem essas coisas, quando alguém concentra muito poder de forma pessoal e essa pessoa ela tem a inclinação do pecado em seu coração, essa pessoa ela pode usar esse poder para a dominação e controle das outras pessoas com o fim de se autopromover, né? E de praticar a injustiça, de praticar atos injustos. A gente tem exemplos de sobra durante a história da nossa civilização de que quando o Estado se associou à religião, se associou à igreja, coisas aconteceram que acabaram provocando sérios problemas relacionados à justiça, relacionados também ao culto a Deus. Então, percebe-se que para que Deus, por meio de Davi, trouxesse aqui oráculos falando de um Messias, que estaria sobre ele as 3 investiduras, os 3 ofícios do profeta, do sacerdote e do rei, teria que ser alguém realmente justo. Alguém justo, plenamente justo. Alguém que fosse posto à direita de Deus como vice-regente e que não pecasse, como fez Adão. A gente precisa entender, né, que o primeiro homem, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele foi posto no jardim a título de que ele governasse esse lugar, esse local onde Deus preparou para ele. Mas como vice-regente desse jardim, Adão pecou, desobedeceu a palavra de Deus. E por ter pecado e desobedecido a palavra de Deus, o pecado entrou no mundo. E uma vez que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, que é o representante da humanidade, que foi criada por Deus, toda a humanidade também passou a ser afetada pelo pecado. Ou seja, a gente tem ali um representante federativo que é Adão, que quebrou ali um princípio da aliança, do pacto de obras, da obediência perfeita a Deus, e por ter quebrado esse princípio, toda a humanidade sofreu as consequências disto. Então, a pergunta que não quer calar é quem poderia ser esse vice-regente? Porque esse vice-regente não pode ser um homem pecador. Não pode ser um homem cuja a inclinação seja a da prática da injustiça. Porque se esse vice-regente for esse homem, o que vai acontecer de então é que ele vai concentrar muito poder sobre ele e o tipo de consequências da injustiça vão ser maiores sobre a vida da sociedade, né? Porque ele vai estar funcionando em razão do pecado, em razão da sua desobediência à vontade de Deus. Então, não pode ser qualquer pessoa. Esse Messias precisa ser alguém muito especial. O salmista Davi, ele diz assim no seu primeiro verso, né, no seu oráculo, primeiro oráculo, ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha, eu sei que a palavra que vem primeiro aqui, Senhor, é o tetragrama, é a palavra que por vezes a gente pronuncia Yahvé,
né? Ou Yahweh. Essa palavra, ela carrega o sentido do Deus da aliança, do Deus Todo-Poderoso, Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus que separou um povo para si, para que pudesse desenvolver um relacionamento com esse povo, né? Mas ele está dizendo que o Senhor da aliança disse ao meu Senhor. Davi está chamando esse vice-regente de Senhor. Adoni, ou Adonai, né? Senhor. Ele está tratando esse vice-regente de Senhor. É óbvio, irmãos, que é alguém que seja superior ao próprio Davi, né? E aí a gente precisa interpretar as coisas à luz de uma teologia bíblica para entendermos melhor o que é que ele está falando aqui. Já se sabia que o Messias de Israel seria alguém da linhagem de Davi, da descendência de Davi, tá? Então, na sua representação humana, o Messias seria filho de Davi. Porém, é uma característica aqui que não deve ser ignorada. Davi chama esse seu descendente de Senhor. E é por esse motivo que Jesus Cristo indagou os fariseus, ao perguntar a eles quem seria esse Messias. E ao dizer a Jesus, esses fariseus, que esse Messias seria filho de Davi, descendente de Davi, Jesus diz assim, mas por que esse filho de Davi foi chamado por Davi de Senhor? Como é que, né, um descendente é tratado como Senhor do seu ascendente? Seria uma coisa muito estranha um pai dizer para um filho, por exemplo, assim, o Senhor quer alguma coisa, né? Então, o que a gente tem aqui, meus irmãos, é claramente uma representação de que esse Messias era superior a Davi, e ele, embora seja descendente numa linhagem humana, ele, na sua ascendência divina, vamos colocar assim, ele é superior a Davi. E aí a gente entende por que Jesus Cristo ter usado esse exemplo, não só Jesus, Paulo usou, Pedro usou esse texto aí no Novo Testamento para falar a respeito de quem é Jesus, que Jesus está acima de Davi e que Jesus, ele tem o poder, né? É a autoridade, porque ele é o verdadeiro Messias. Ele é o Messias que veio inaugurar o seu reino neste mundo. É o Messias que é o justo e que nele não há injustiça e não há pecado. Como disse João na sua primeira carta, que Jesus não tem pecado algum e nem pecou. Então a gente tem em Jesus a representação perfeita do Messias esperado de Israel. Por não ter pecado, por ter sido pela linhagem humana descendente de Davi, né? Mas pela linhagem da sua ascendência e natureza e essência, Deus, Filho de Deus. Então ele é 100% Deus e 100% homem. E ele veio inaugurar esse reino, que é um reino de justiça. Então é muito factível, vamos colocar assim, é pertinente observarmos que o primeiro verso aqui é um verso que já traz em si a realeza e a realidade do Messias como sendo Jesus Cristo. A gente consegue, como cristãos, lermos esse salmo e termos a nítida e a clara impressão de que esse salmo trata a respeito de Jesus, esse vice-regente, essa pessoa que está ao lado de Deus Pai e que ele veio a este mundo no seu esvaziamento, né? Vindo descer aqui, se fazer homem, como disse João em seu evangelho, né? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele disse também que vimos nele a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Unigênito é o Filho único
o Filho da mesma natureza, o Filho que foi gerado, como diz o escritor aos Hebreus, não criado, Deus de Deus, luz de luz, como diz a tradição credal da igreja, né? Então a gente tem aqui a representação de Jesus, desse que, diferentemente de Adão, não pecou, desse que cumpriu o propósito da redenção do ser humano na cruz, recebendo sobre o ser humano, do ser humano, a dívida do pecado, né? O pecado sobre ele, para que ele pudesse quitar essa dívida através do seu sacrifício, da consumação da obra expiatória, substitutiva na cruz, onde ele se pôs no nosso lugar para a nossa redenção, para a nossa salvação. E não fosse isso, ele foi morto por conta do nosso pecado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e ressuscitado dentre os mortos, ele se revelou aos seus discípulos e a mais de 500 pessoas naquele tempo, como diz Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e dando provas dessa ressurreição. Ele foi assunto aos céus, ele foi elevado às alturas para voltar ao seu posto à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Então temos Jesus aqui representado. Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2, que houve em Jesus um sentimento, né, uma atitude de esvaziamento, que sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, algo que ele devesse se apegar, antes se esvaziou, assumindo a forma humana. Então, da Trindade, do conselho eterno da Trindade, Jesus se fez homem, assumindo a forma humana. Mas não bastasse isso, ele se fez servo, o servo sofredor de Isaías 53, indo até a cruz para morrer em lugar de todos aqueles que hão de herdar a salvação. E se pondo ali, veja só, ele cumpriu o propósito de Deus. E Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. É esse o Messias que Davi está falando aqui, claramente. Só que a missão do Messias ainda tem um desfecho, né? Ele diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, desde a vinda de Cristo, né, até o seu retorno glorioso para julgar os vivos e os mortos, a igreja está vivendo esse processo aqui, em que o reino de Deus vai avançando à medida que o evangelho vai sendo anunciado às pessoas. E por meio desse processo, Deus, ele, por meio de Cristo Jesus em seu retorno glorioso, fará justiça, colocará todos os adversários do reino, do seu reino, debaixo dos seus pés, ou seja, sujeitará a ele todas as coisas, tá? Então, o verso 2, que é a segunda parte, o segundo oráculo, ele vai dizer o seguinte: o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domine entre os teus inimigos. O cetro do poder, né? Está falando da autoridade daquele que Deus de Sião enviará, tá? Observe, Sião trata a respeito de onde estava estabelecido o tabernáculo de Deus entre os homens. Então, Deus, por meio do tabernáculo, se relacionou com o seu povo na antiga aliança. Então, temos aí uma representação da presença de Deus no povo. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo. Isso é fato. E quando eu usei esse texto de João, no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra ali é tabernaculou. Ele é o tabernáculo de Deus entre os homens. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. E em suas mãos toda a autoridade está, porque ele é Deus de Deus. E ele deu a Jesus Cristo o poder sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre os adversários, sobre os inimigos.
E o que ele continua a dizer aqui no texto? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens, os teus rebentos aqui. Qual é a ideia do texto aqui? É que o próprio Jesus, o Messias, aquele que foi estabelecido por Deus, seu vice-regente, aquele que enviou para a demonstração de poder, para sujeitar a ele todas as coisas, que Deus o enviou, ele apresentará o povo que Deus o entregou em sua mão, o seu povo, o povo de Deus. E ele se apresentará também a este povo, né? Junto com este povo, melhor dizendo, com santos ornamentos, né? Com o orvalho emergindo da aurora, serão os seus jovens. Está falando aí de um novo tempo, em que ele se revelará em glória. Ele se revelará de maneira gloriosa. Se no primeiro momento, observem, esse rei Messias, ele veio de forma humilde, ele veio esvaziando-se da sua majestade que tinha, né, em glória na Trindade. Agora ele virá de uma forma diferente, de forma gloriosa, com santos ornamentos e com uma luz da aurora, né? Como orvalho emergindo, aparecendo de maneira abrupta, vamos colocar assim, de maneira rápida, de maneira presente. E serão assim, e ele será revelado dessa forma, de maneira clara em glória, com santos ornamentos. Esse rei aparecerá glorioso, não mais de forma humilde, mas de forma majestosa. De forma majestosa. Isso é certo, queridos irmãos, que o mesmo Jesus que vimos, né, nas páginas do Evangelho, sendo representado ali como aquele que veio sofrer por conta dos nossos pecados para a nossa redenção, ele virá de forma gloriosa para o juízo de todas as nações, para subverter os seus inimigos, os inimigos da fé, mas também para apresentar o seu povo, junto com o seu povo, perante o Deus glorioso, nesse novo céu e na nova terra. Já sabemos que esse rei, esse Messias é um Messias rei. Já sabemos que ele é vice-regente e que ele dominará sobre tudo e sobre todos. O que sabemos agora, a partir do verso 4, é que ele é sacerdote. Diz assim o texto: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que a gente tem aqui, meus irmãos, é que, diferentemente do sacerdócio levítico, arônico ou araônico, em que isso dependia de uma linhagem sacerdotal, que tinha uma genealogia humana, esse sumo sacerdote, que é o Messias, né? Ele não teria genealogia, assim como é descrito sobre Melquisedeque, a quem Abraão entregou dízimos dos despojos da vitória que ele tinha conquistado. E se diz no texto que esse sacerdote, Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E a palavra Melquisedeque é uma palavra que ela é uma conjunção de duas palavras do hebraico, que é Melqui, ou Meleque, né? Meleque, Melqui, que quer dizer rei, tá? Rei, e ou da, no caso, Zedeque, justiça. Zadak, justiça. Rei da justiça. Ou seja, esse sacerdote é um sacerdote rei.
é um sacerdote e rei. Coisa que seria muito pouco provável de acontecer na antiga aliança, porque você tinha uma linhagem que era só para sacerdotes. E outras que eram relacionadas aos reis de Israel. Mas em Jesus as duas coisas convergem. É por isso que o escritor aos Hebreus fala da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. Porque ele é um sacerdócio que não dependia dessa genealogia da linhagem dos descendentes de Levi, dos levitas, mas era um sacerdócio semelhante ao sacerdócio de Melquisedeque. Então a gente tem aqui um sacerdócio que é um sacerdócio eterno, que ele não está agora limitado a uma linhagem em que os sacerdotes vão sendo mudados ao longo do tempo. E por que isso é tão importante de se dizer aqui? É porque quando a gente tem nesse texto aí a expressão de que tu és sacerdote para sempre, isso presume que esse sacerdote nunca mais deixará de ser sacerdote. Entenderam? Então, o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio completo. Por quê? Porque ele mesmo se ofereceu em sacrifício em favor dos nossos pecados e ele mesmo entregou a sua vida voluntariamente como um sacerdote para cumprir o propósito de que fosse restituída a nossa comunhão com Deus por meio daquilo que ele ofertou, que é o seu próprio corpo em sacrifício em nosso favor. Então, a gente tem em Jesus Cristo o elo completo e fechado de tudo aquilo que é representativo do sacerdócio da antiga aliança. Por quê? Porque nas leis rituais cerimoniais, você tinha um sacerdote que mudava, né? Tinha que ser de uma determinada tribo e tinha as ofertas. Agora as coisas estão tudo juntas. O sacerdote, o sumo sacerdote e a oferta estão juntos. E ele se oferece de uma vez por todas. Jesus Cristo morreu. Mas uma vez que ele ressuscitou dentre os mortos, não é mais necessário que exista outro sacrifício. Não é mais necessário que exista outro sacerdote que o substitua, porque ele está eternamente sendo sacerdote diante de Deus, ou seja, cumprindo com o papel de mediador, de único e exclusivo mediador entre os homens e Deus. É por isso que Jesus Cristo ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão por ele. Então, observe que o papel da mediação está absolutamente cumprido na pessoa bendita de Jesus por meio de sua obra, por meio do sacrifício que ele efetuou na cruz. Então ele é sacerdote eternamente. E não faz mais sentido algum se restabelecer um sacerdócio humano, senão o sacerdócio agora da igreja como um todo. Entenderam? Se Jesus Cristo é o sumo sacerdote, a igreja passa a ser o sacerdócio universal de Cristo. Porque se Jesus Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja, nós já temos um sacerdote eterno, um sumo sacerdote eterno, e o papel da igreja agora está mediado por Jesus Cristo, de uma forma perfeita e completa. Não se precisa mais oferecer sacrifícios, holocaustos de animais, porque Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já se ofereceu de uma vez por todas. Já temos completo esse ciclo, não há mais o que se esperar. Então, a fé que possuímos no Messias Jesus Cristo como nosso rei sacerdote, ou como nosso sacerdote rei, como prefiram dizer, é uma fé que ela é completamente satisfeita. Não precisamos de mais nada, não precisamos de penduricalhos, não precisamos voltar aos padrões da antiga aliança ritual. Não precisamos mais disso, porque essas coisas se cumpriram totalmente em Jesus Cristo. Então,
Quando uma igreja ela passa a ter muitos componentes da lei ritual antiga, ela passa a voltar aos antigos, né, componentes da antiga aliança, ela está negligenciando aquilo que é mais sublime. Ela está deixando de perceber aquilo que é mais elevado, que é Cristo Jesus. Porque Cristo é superior ao tabernáculo, Cristo é superior às ofertas e Cristo é superior ao sacerdote e aos sumos sacerdotes. Cristo é superior a todos os reis de Israel. Cristo é superior a tudo aquilo que estava ali representado na antiga aliança, porque essas coisas apontavam para ele e ele as cumpriu de uma forma perfeita. É por isso que Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele chama os Gálatas de insensatos, porque eles estavam voltando a essas coisas desnecessárias, uma vez que Jesus Cristo já cumpriu todas elas em sua própria carne. Então, temos um sacerdote diante de Deus, um sacerdote que se compadece de nós, um sacerdote que entregou a própria vida para a nossa salvação, um sacerdote que nos ama. Ele não é só sumo sacerdote, ele também é um advogado. Ele está para nos defender, porque fomos comprados pelo seu sangue. Somos agora povo dele, vivemos debaixo de uma aliança por meio do seu sangue. Então temos agora sim um sumo sacerdote que não precisa ser mudado, não precisa ser trocado. Ele é eterno. É interessante porque existem religiões, né, esotéricas, etc., que acabam dizendo que Jesus foi o avatar da era de Aquários, né? Ou da era de Peixes, que na era de Aquários um novo avatar se levantou para reinar com o seu cetro e Jesus passou o cetro para ele. Mentira, isso não está na Bíblia, isso é coisa de invencionice humana. Jesus não passou o cetro para ninguém, o cetro continua sendo o seu cetro de poder. É ele que tem o poder em si mesmo e ele é sacerdote para sempre. Ninguém vai tirar dele esse ofício. Vamos para o final agora, né? A partir do verso 5 diz o seguinte: o Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Vamos entender isso aqui. Agora, ele está chamando esse Adonai, que o Senhor disse ao meu Senhor, ele está dizendo que ele é Senhor, no sentido de Deus. Olha só. E ele está dizendo que no dia do seu juízo, ele aplicará a sentença com poder contra todos aqueles que foram adversários da igreja. É isso que ele está se colocando. Todos aqueles que se opuseram à igreja. Uma das coisas que é importante, meus irmãos, é a gente lembrar do credo dos apóstolos, não é? E o credo diz que Jesus virá a julgar os vivos e os mortos. Jesus não apenas morreu para a nossa salvação em corpo. Jesus não apenas ressuscitou em corpo. Jesus não apenas foi assunto ao céu, está à direita de Deus em corpo, intercedendo por nós como sumo sacerdote perfeito e eterno. Jesus voltará em glória, como já disse aqui, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, para aplicar sua justiça a todos, sem exceção. Todos, vivos e mortos, estarão diante do justo juiz. Estarão diante do Rei da justiça. Nenhum homem escapará, porque todos nós, meus irmãos, somos imperfeitos. Todos nós somos falíveis, todos nós somos pecadores e todos nós somos devedores da justiça de Deus. E o que fazer diante dessa constatação? É esse o ponto. O que podemos fazer diante dessa realidade implacável, que é a realidade do pecado que nos torna réus, dignos da ira de Deus? É nos voltarmos ao Messias Jesus Cristo. É voltarmos os nossos corações a Ele, em fé, ao seu Evangelho, porque o Evangelho diz que Jesus Cristo, na cruz do Calvário,
pagou o preço das nossas transgressões e das nossas dívidas. Portanto, não somos mais nem escravos do pecado, nem estamos mais debaixo da condenação eterna do pecado, porque Jesus Cristo cumpriu essas coisas. Nós que não somos salvos pelas nossas próprias obras, fomos salvos pela graça de Deus, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus virá para juízo. Ele virá. Diz que ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. O que ele está dizendo isso? Ele está dando uma demonstração de um poder sobre toda a humanidade. E que no dia do juízo ele exercerá juízo com justiça. Com justiça. Contra todos aqueles que se opuseram à verdade de que são pecadores e que necessitam da misericórdia de Deus e que só por meio de Cristo Jesus eles podem ser recebidos por Deus, porque não temos nenhum tipo de mérito pessoal, pelo contrário, estamos debaixo de condenação do pecado. E se não fosse o fato de Cristo ter sido morto na cruz em nosso lugar, estaríamos todos fadados à mesma danação. Observa-se aqui, meus irmãos, que a gente deve levar em conta o juízo de Deus, e esse juízo virá. Não importa, meus irmãos, se a gente viva dias maus, não importa se os juízes são injustos, não importa se os governantes são corruptos, não importa se eles têm o poder de oprimir muitas vezes até mesmo o povo de Deus. Um dia todos estarão debaixo dos pés do Senhor Jesus. Todo olho o verá, todo joelho se dobrará. É esse o ponto. Então a igreja ela não desanima mesmo nas perseguições que ela enfrentará, porque ela sabe que um dia o justo juiz se apresentará para juízo das nações. E no fim ele diz assim: de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. O que é que está trazendo aqui? Uma cena de vitória de um rei que saiu para a batalha e voltou ali com a sua cabeça erguida, com a conquista nas suas mãos. Jesus Cristo, meus irmãos, é esse rei, sacerdote, profeta vitorioso. Precisamos crer nas suas palavras. Precisamos crer naquilo que ele fez por nós. Quem sabe você está me ouvindo aí e você, entendendo a palavra, o Espírito Santo nasceu em seu coração um santo temor. E você começou a perceber que você é um pecador. Você começou a perceber que você carece da misericórdia e da graça de Deus. E você passou a perceber que Jesus Cristo satisfaz a sua carência. E é por meio do que ele fez na cruz que você é salvo. É por meio não das suas obras, não daquilo que você possa vir a fazer, porque todas as suas obras, como as minhas obras e as obras de todos nós, elas são obras inúteis para a nossa salvação. Mas aquilo que Jesus Cristo fez satisfaz as exigências da salvação do pecador. E o que precisamos fazer? Crer. Crer. Crer que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo como o ungido, como o Messias, como Filho unigênito de Deus, cumprindo esses 3 ofícios do profeta, do sacerdote e do rei, para fechar esse ciclo e nos garantir eterna salvação. Assim como Jesus Cristo passa de cabeça erguida e ele demonstrará a sua vitória na consumação dos tempos de uma forma plena, nós precisamos também confiados na vitória de Jesus Cristo, caminhar de cabeças erguidas. De cabeças erguidas. Não pelo nosso próprio mérito, não por isso, mas por aquilo que Cristo fez por nós, nos devolvendo a dignidade de filhos, tendo nós uma relação com Deus verdadeira e genuína, para que possamos viver a eternidade na presença bem-aventurada do Senhor. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, muito obrigado por teres enviado o teu Filho Jesus Cristo, o Messias prometido, aquele que no conselho eterno da Trindade estava ao teu lado, mas que
se fez homem e veio habitar conosco aqui, o Emanuel. E mesmo, Senhor, esvaziado da sua glória e majestade, ele demonstrou por sua obra e poder que ele estava sempre junto a ti, para que por meio, Senhor, da sua demonstração de poder, por meio da sua obra, do seu ministério, nós viéssemos a crer no Evangelho. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar a glória de Cristo Jesus, deste Rei que veio estabelecer o seu reino entre nós. Abre os nossos olhos para vermos na cruz do Calvário, o nosso Rei sendo colocado num lugar de opróbrio, num lugar de humilhação, para que nós, miseráveis pecadores, pudéssemos herdar a salvação. Muito obrigado, Jesus, por isso. Muito obrigado. Muito obrigado por seres um sacerdote perfeito, que na cruz se ofereceu como oferta e se entregou a si mesmo, dando a sua vida voluntariamente em favor do seu povo, para que, ressuscitando dentre os mortos, nós pudéssemos ter a garantia de que essa obra foi consumada e que não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais ou de qualquer coisa, porque tudo isso era uma representação de algo mais sublime, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado pelo teu sumo sacerdócio, Jesus Cristo, porque sabemos que temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas dificuldades, que se entregou na cruz em nosso favor, que se humilhou para que nós pudéssemos ser justificados. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a percebermos que, embora passemos nesse mundo por situações de injustiça, passemos nesse mundo por dificuldades, passemos nesse mundo por vários tipos de perrengues, ainda assim, Senhor, o Rei da Justiça se apresentará, porque sabemos que Tu, Jesus Cristo, fosse assunto aos céus, mas um dia voltarás da mesma forma que os discípulos te viram subir, em glória e em majestade, ajuntando para si o teu povo e julgando, Senhor, todas as nações com poder. Senhor, nós te louvamos, Jesus, pela tua vitória, pela conquista que já foi consumada na eternidade, pela cruz que nos salvou, mas também pela consumação dessa obra no teu retorno glorioso, Senhor, para estabelecer o novo céu e na nova terra. O teu reinado para todo sempre. Um reinado em que não haverá mais dor, não haverá mais injustiça, não haverá mais pranto, não haverá mais pecado, mas tua presença será plena entre nós. Muito obrigado, Jesus. Se há alguém, Senhor, ouvindo essa palavra e que teu Espírito motiva o coração a entregar a vida a Cristo Jesus, que possa fazê-lo. É isso que eu oro, Jesus, em teu nome. Amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima leitura orante dos Salmos.